E aí, torcida apaixonada do Vascão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Vasco da Gama? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. Nos bastidores do futebol brasileiro, uma movimentação importante está sendo cuidadosamente orquestrada, e ela pode mudar o rumo das negociações envolvendo os grandes clubes. A Libra, entidade que reúne clubes de peso como Flamengo, Palmeiras e São Paulo, tem tentado convencer o presidente do Vasco, Pedrinho, a deixar a Liga Forte União, LFU, se alinhar ao grupo dos maiores times do país. Esse flerte com a Libra ganhou força recentemente, principalmente após vazamentos de informações que indicam uma reestruturação nas cotas de direitos de transmissão, algo que promete reduzir a histórica desigualdade financeira entre os clubes que hoje pertencem a ligas diferentes. Após anos de uma divisão de recursos desproporcional, a possível união de Pedrinho com a Libra geraria um novo cenário de equilíbrio financeiro no futebol brasileiro, afetando diretamente a distribuição dos recursos de transmissão. Entretanto, a situação do Vasco é bastante delicada, e qualquer decisão precisa ser tomada com muito cuidado. O clube tem um contrato assinado com a LFU desde julho de 2023, quando a SAF Vascaína, sob a gestão do Grupo 777, cedeu 20% dos direitos de transmissão e comerciais do Campeonato Brasileiro à Liga Forte União. Em troca de R$ 209 milhões, o acordo com a LFU, formado por times como Fluminense, Internacional e Atlético PR, prevê uma parceria de 50 anos, o que torna qualquer tentativa de desfazê-la um processo complexo e arriscado. Para o Vasco, sair da LFU agora não seria simples, já que o clube teria de devolver os R$ 100 milhões que recebeu inicialmente e ainda arcar com penalidades previstas no contrato. O impacto dessa possível mudança é considerável, não apenas em termos financeiros, mas também nas relações entre clubes e na distribuição das cotas de TV. Caso o Vasco aceite o convite da Libra, poderá se unir a um bloco ainda mais poderoso, com clubes como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio e outros times de destaque. Essa mudança significaria um fortalecimento para a SAF Vascaína, pois o retorno à Libra traria o clube de volta a uma negociação direta com a TV Globo, além de permitir uma divisão mais justa das cotas de transmissão. Em termos de competitividade, o Vasco ganharia muito com essa aliança, pois faria parte de um bloco que negocia diretamente com os maiores veículos de comunicação do país, o que poderia garantir mais recursos para o clube e uma visibilidade maior no cenário nacional. Por outro lado, a LFU, que atualmente possui 12 clubes na Série A, incluindo equipes como Botafogo, Corinthians, Atlético Goianiense e Cruzeiro, tem se mostrado forte na negociação com a TV Record e o YouTube, o que fortaleceu ainda mais seu poder financeiro. A distribuição das cotas de TV na LFU é dividida de maneira igualitária, com 45% do valor destinado igualmente aos clubes, 30% com base no desempenho e 25% de acordo com a audiência. Já a Libra propõe uma divisão diferente, com 40% das cotas divididas igualmente, 30% pelo desempenho e 30% pela audiência. Essa diferença na distribuição pode representar uma mudança significativa nas finanças do Vasco, especialmente se o clube conseguir se beneficiar da maior flexibilidade financeira e do aumento da audiência proporcionados pela aliança com os maiores clubes do país. O presidente Pedrinho está, sem dúvida, diante de um dilema importante, que exige um equilíbrio entre os interesses financeiros e jurídicos do Vasco. A análise cuidadosa do contrato com a LFU, que já foi modificado em setembro, quando o Vasco reduziu sua participação de 20% para 10%, é fundamental para entender as implicações de um possível distrato. Com a pressão por um futuro mais estável e rentável, Pedrinho parece disposto a fazer parte do grupo dos grandes clubes, mas apenas se houver viabilidade financeira e respaldo jurídico. A decisão que está sendo tomada neste momento pode definir o futuro do clube, não apenas na questão dos direitos de transmissão, mas também em seu crescimento e posição no cenário nacional, representando uma mudança que pode ser histórica para o futebol do Vasco. Nos bastidores do Vasco, um rumor que pode transformar o futuro do clube está ganhando força. O presidente Pedrinho estaria em conversações com um bilionário interessado em se tornar o novo controlador da SAF Vascaína. As negociações, ainda em estágio preliminar, prometem trazer uma reviravolta que pode mudar o cenário financeiro e esportivo do Vasco para os próximos anos. Fontes próximas à diretoria revelam que esse investidor teria o poder financeiro necessário para garantir a estabilidade que o clube tanto busca, além de um plano audacioso para alavancar o Vasco a uma nova fase de glórias. Se concretizado, esse acordo poderia não apenas mudar a gestão, mas também representar um impulso significativo para o Vasco, que há tempos busca retomar sua grandeza no futebol brasileiro. Embora detalhes do suposto investidor ainda sejam mantidos em sigilo, a movimentação já está gerando grande expectativa nos bastidores.
um nome de peso, com vasta experiência em grandes negócios e paixão pelo futebol, estaria disposto a injetar recursos significativos na SAF do Vasco, visando uma reestruturação que não só fortaleça as finanças do clube, mas também o torne competitivo novamente nas principais competições nacionais e internacionais. A notícia está sendo tratada com cautela pela diretoria, mas a possibilidade de um novo controlador com um vasto portfólio de investimentos pode ser a chave para um futuro promissor. A torcida, por sua vez, já começa a se animar, na esperança de que essa mudança seja o primeiro passo para o Vasco voltar ao topo do futebol brasileiro. A possibilidade de um bilionário assumir o controle da SAF do Vasco está deixando a torcida empolvorosa, com muitos sonhando com a transformação que esse novo comando poderia trazer. Se concretizado, esse acordo seria mais do que uma simples mudança de gestores, seria uma verdadeira revolução nas finanças e na gestão do clube, com potencial para atrair novos patrocinadores, realizar grandes contratações e reestruturar a base com foco em revelar novos talentos. Além disso, um investidor com um portfólio robusto pode abrir portas para parcerias internacionais, expandindo a marca do Vasco de maneira global. Com a pressão para retomar o protagonismo no futebol brasileiro, esse possível acordo surge como uma luz no fim do túnel, acendendo uma chama de otimismo na torcida, que vê no futuro próximo a chance de reescrever a história do clube e devolver a glória que ele sempre representou. Antes de irmos adiante, dá uma curtida e clica no sininho para receber notificações no canal do Vasco para ficar por dentro de tudo. Vamos lá, continua aqui. O presidente Pedrinho está diante de um cenário complexo ao tentar fechar um acordo com um bilionário para assumir o controle da SAF do Vasco. Além das questões financeiras, o clube ainda lida com pendências jurídicas, como o contrato com a Liga Forte União, que exige uma resolução cuidadosa. A negociação envolve não apenas a viabilidade financeira do negócio, mas também a adaptação do clube a uma nova gestão, algo que pode gerar reações diversas entre a torcida e os demais stakeholders do Vasco. Pedrinho precisará equilibrar o desejo de modernizar o clube com a preservação de sua identidade. Caso o acordo seja fechado, a chegada de um investidor bilionário pode transformar o Vasco e impactar o futebol brasileiro. A injeção de recursos e a expertise de um novo controlador podem colocar o clube em um novo patamar competitivo, com melhores contratos e reforços significativos. Porém, essa mudança pode gerar tanto otimismo quanto receio, dividindo a opinião da torcida. O desenrolar dessa negociação promete agitar o mercado e pode ser o início de uma nova era para o Vasco, mudando a dinâmica do futebol nacional e reacendendo a disputa por títulos. Torcedor vascaíno, chegou a hora de expressar sua opinião sobre uma possível mudança que pode transformar o futuro do clube, a chegada de um bilionário para assumir o controle da SAF do Vasco. O que você pensa sobre essa possibilidade? Será que essa nova gestão poderia finalmente devolver ao Vasco o protagonismo no futebol brasileiro, com investimentos que tragam reforços de peso e uma reestruturação competitiva, ou você tem receios sobre como essa mudança pode afetar a identidade e a tradição do clube? O presidente Pedrinho enfrenta um grande desafio, e o resultado desse movimento pode marcar um novo ciclo na história vascaína. A torcida tem um papel crucial neste momento decisivo, e queremos saber, você está pronto para apoiar essa transformação ou prefere um caminho mais cauteloso? A expectativa é enorme, e o futuro do Vasco está, mais do que nunca, nas suas mãos. Vem ver as novidades do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.